Olá, eu sou Renata Tasca e junto com a minha colega Marcela Casácio, né, eu coordeno esse podcast da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Campinas. E o nosso objetivo desse podcast, que se chama Fale Mais sobre Isso, é falar um pouquinho sobre os desafios da psicanálise, da nossa sociedade e de assuntos em geral relacionados com a psicanálise. E para dar início a essa empreitada, hoje a gente está aqui com o nosso presidente, o Nelson José Nazaré Rocha, que é analista de data da nossa sociedade, que vai contar um pouquinho para a gente como tudo isso começou. Muito obrigada, Nelson, por você aceitar o nosso convite, estar aqui hoje. Eu que agradeço e me orgulho da iniciativa de vocês de fazer esse podcast para a nossa sociedade. Hum. É um prazer para mim estar aqui inaugurando essa atividade tão bacana que é um podcast. Então vamos lá, né, Nelson? Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho de como surgiu a nossa sociedade, como que ela começou e para ela se tornar o que ela é hoje, né? Olha, na verdade, essa sociedade começou há muito tempo, né? Se a gente for pensar assim numa cronologia, numa linha do tempo. Isso começou na década de 80 do século passado, final da década de 70 e começo da década de 80. Um grupo de colegas que estava em formação como psicanalistas, né, na Sociedade de São Paulo, na Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, e que moravam, né, aqui em Campinas, trabalhavam em Campinas, se reuniram e começaram a fazer um grupo onde eles trocavam caronas, experiências da formação, enfim, um grupo de apoio, né, que acabou virando um núcleo, né, isso passou a se chamar Núcleo de Psicanálise de Campinas, né? Era um grupo que se reunia para estudar várias coisas. Traziam pessoas, colegas, né, de fora, de São Paulo, tarará, para conferências. Começaram enfim, fazer atividades científicas nesse núcleo, que acabou virando o Núcleo de Psicanálise de Campinas e região. Esse núcleo funcionou por muito tempo, depois foi estruturado com eh, como é que chama? Estatuto, diretoria, essas coisas todas, né? Esse núcleo durou até 2010, 2011, na verdade. Por quê? Quando foi no começo dos anos 2000, entre o final dos anos 90 e o começo dos anos 2000, surgiu já uma ideia nesse núcleo, né, de se propor como um grupo de estudos para a IPA. Eu já explico daqui a pouco o que é um grupo de estudos da IPA. Mas aí não foi para frente, o grupo ainda estava muito incipiente. No comecinho dos anos 2000, então, em função disso, esse núcleo decidiu que precisava constituir um grupo de trabalho. O grupo de trabalho, segundo o Bill, é um grupo que, né, que tem laços de colaboração, de cooperação, enfim. Um grupo que trabalha junto, né? E criamos esse grupo de trabalho, principalmente através do curso de psicanálise para psicoterapeutas. A gente ficou, quase todos os membros desse núcleo, a gente ficou durante um ano e meio preparando esse curso, né? E aí a gente começou com esse curso em 2000 e pouquinho, não lembro agora as datas exatas, né? E é um curso que foi muito bom, assim, foi muito bom a gente ter feito o núcleo, né? Os colegas se uniram de fato num projeto que foi, não foi, tem sido muito bacana, porque esse curso continua até hoje. Eu costumo brincar, dizer que esse curso é um sucesso de crítica e de público, né? Porque estamos, acho que na 18ª turma, uma coisa assim, é bastante. E aí isso permitiu que o grupo crescesse, se desenvolvesse, e a gente queria muito manter a formação, né? Ter a formação de psicanalistas, né? E isso só é possível por uma sociedade da IPA, né? Hum.
IPA é a International Psychoanalytical Association, é a instituição, é a Associação Psicanalítica Internacional, que é a associação de psicanálise que foi fundada pelo Freud lá em 1909, acho, 9 ou 10. E que congrega, que reúne os psicanalistas do mundo todo, né, que são formados e que, de acordo com os padrões, né, com os padrões mínimos estabelecidos pela I. Esse tipo de formação diferenciada que a gente oferece, que a IPA oferece, né? Depois, se for o caso, se você achar que é o caso, eu posso falar um pouco disso também. Mas, enfim, voltando ao tema da história, a história da nossa sociedade, em 2010, esse grupo, o núcleo, né, ou então o núcleo de psicanálise de Campinas e região, intensificou o processo de busca, né, para se tornar uma sociedade, né? Aí a gente fez o pedido para a IPA, a gente já tinha o número de membros, mais do que o número de membros mínimo necessário para fazer isso. A gente fez a solicitação à IPA, a IPA enviou, né, duas pessoas em nome da IPA que vieram para fazer a avaliação do grupo. E aí esse grupo, essas pessoas que são os sponsors, né, da IPA, acharam que a gente tinha condição de ser um grupo de estudos e no congresso da IPA de 2011, a gente foi aprovado como Grupo de Estudos Psicanalíticos de Campinas. Este nome, Grupo de Estudos, é um padrão da IPA também, né? Quando a gente está nesta fase de constituição de uma sociedade, a gente se chama Grupo de Estudos. E foi isso que aconteceu em 2011. Então, de 2011 em 2011, a gente começou a constituir a atual Sociedade Brasileira de Psicanálise de Campinas, né, a constituir formalmente. Então, aí a gente ficou um tempo reunido, criando estatutos, né, desse grupo, criando o Instituto de Psicanálise. Instituto de Psicanálise é o órgão dentro da sociedade que é responsável pela formação. A formação é o objetivo primeiro, né, e máximo de uma sociedade, né, a que vai formar novos analistas, como é o seu caso, por exemplo. Você foi formada, né, dentro desse instituto, né? Ah, então a gente ficou isso, preparando, organizando a sociedade, o instituto, né, o grupo, o instituto, etc. E aí tem todo um acompanhamento que é feito pela IPA através desses dois colegas que são sponsors, quer dizer, eles têm toda a autoridade da IPA dentro do grupo de estudos, né? Uhum, Isso foi até 2000 e... Estou perdido nas datas agora, Renato. Em 2000 foi durante a pandemia, 2021. Em aham, 2021, a gente foi aceito como sociedade provisória, né? Quer dizer, a gente cumpriu lá uma série de requisitos e pudemos obter esse status dentro da IPA, uhum, né? É uma sociedade, mas ainda provisória, quer dizer, a gente ainda tinha tinha uma maior autonomia, mas ainda estava lá ligado às coisas daí. E o ano passado, 2023, no congresso da IPA lá em Cartagena, a gente obteve status de sociedade definitiva. Então, desde lá, a gente é uma sociedade componente da IPA com com total, enfim, autonomia dentro da IPA, né? Dentro da coisa. Então, em linhas bastante amplas e gerais, a nossa história, né? A história desta sociedade é essa, né? Temos agora em torno de 40 membros, né? A gente já formou duas turmas, né? De colegas, de psicanalistas, duas turmas inteiras, né? Estão formadas. A terceira turma está
nos finalmentes, né? Uhum. E a quarta turma está começando e estamos fazendo a seleção para a quinta turma, mas isso aí é assunto para uma outra hora. É, então, vai crescendo, né? Já tem uma trajetória aí bastante grande, né? Eu queria que você contasse um pouco, eu achei legal esse esclarecimento, né, do Instituto e da sociedade, né, que o Instituto é dentro da sociedade, porque eu acho que muita gente não sabe essa diferença, né, do É, Instituto Psicanalítico e da Sociedade de Psicanálise. Então, como você falou, o CPPP, que é a formação de psicoterapeutas em psicanálise, ele não faz parte da sociedade, não faz parte do do instituto. Instituto, tá? E outra, fazer uma correção, não é uma formação de É, não é psicoterapeuta. formação, A gente não forma psicoterapeutas, a gente aceita, a gente trabalha, né? Quer dizer, o nosso público são psicoterapeutas que querem ter um aprofundamento, um estudo na psicanálise. O curso se chama Curso de Psicanálise para Psicoterapeutas. A gente Legal. não forma os psicoterapeutas. Esse curso é da sociedade, ele pertence à sociedade que conduz este Uhum. curso, mas ele não pertence ao instituto. Tá. O Instituto de Psicanálise, que na nossa sociedade tem um nome, é o Instituto de Psicanálise Regina Carvalho, né? A Regina Carvalho foi uma colega que trabalhou muito, né, na constituição desse instituto e dessa sociedade. A Regina Carvalho é uma pessoa que dedicou a vida dela quase que inteira à educação, Uhum. né? Ela foi professora universitária, professora de pós-graduação e professora de psicanálise Uhum. a vida inteira. E que nos deixou aí há alguns anos e a gente homenageou a Regina dando o nome dela para o nosso instituto, né? Então, o Instituto de Psicanálise, a função dele é formar novos psicanalistas, né? Então, é só essa, né? Como se fosse pouco. É. É essa a função do Instituto de Psicanálise dentro da sociedade. Tá. A sociedade tem outras atividades além do Instituto, Uhum. né? Então, a sociedade mantém o Instituto de Psicanálise e a sociedade também mantém outras atividades. Que Por exemplo, atividades? É. o CPPP, o curso de psicanálise Ah, para psicoterapeutas, é uma das atividades que a gente mantém, que vem, né, desde lá do núcleo, né, hum, mas que a gente mantém dentro da sociedade, né? Esse curso, ele funciona até hoje. E a gente tem uma série de outras atividades dentro, por exemplo, dentro da diretoria de extensão, né? A diretoria de extensão é a que cuida de toda essa parte que a gente abre para a comunidade, né? O uhum. curso de psicanálise para psicoterapeutas. A gente tem, é, bom, um dia vocês trazem o Rones, que é o diretor de Sim, extensão, sim. para Vamos falar trazer para ele falar da detalhes, extensão. né? Eu vou dar só É, acho legal alguns. você falar desses projetos, né, que tem dentro da nossa sociedade. Então, tem o CPPP, tem as oficinas, né? Que costumam funcionar nas quartas-feiras à noite. Oficinas são projetos de 2 meses, assim, né? Então, são encontros que algum colega monta sobre um determinado tema, com oito encontros, né? 2 meses de duração. Temos ciência e psicanálise, né, que acho que é uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses que Cada dois funciona. meses. É, Tem ciência e psicanálise, tem literatura e psicanálise, que é também a cada a dois cada meses. 2 meses, é. É, a gente intercalando as atividades. Intercala, ciência e psicanálise, literatura e psicanálise, cinema e psicanálise, que aliás essa ciência e psicanálise é uma atividade antiga, vem desde lá do núcleo, Uhum. né? E a gente permanece com isso, inclusive no mesmo dia, eu me lembro, é no último domingo de cada mês. Ah, o A cinema e gente psicanálise. tem psicanálise, a gente Ah, tem sempre tem um filme, agora tem sido feito via Zoom, né, desde a pandemia, e a tá. gente manteve via Zoom
Então as pessoas assistem o filme antes e depois tem lá um momento de conversa com algum psicanalista, com algum colega que vai discutir o que aquele filme traz de, enfim, de pensamento, de ideia. O que mais que tem? Me ajuda a lembrar, Renato. Da diretoria de extensão. Agora nós acabamos de criar também outro tema que eu acho para o podcast, né? Sim, A, da- a gente acabou de criar dentro do departamento, ainda está dentro da diretoria de extensão, o serviço de atendimento à comunidade. uhum, uhum, Então, a gente tem lá uma série de projetos de atendimento clínico à comunidade. Então, tem uma área, né, a gente recebe pacientes para análise de alta frequência, uhum, né, a análise de 4 vezes por semana, que aí é feito pelo Instituto, pelos candidatos do Instituto, né? uhum, Isso a preços sociais, a preços bastante reduzidos, né? E também a preços reduzidos tem um outro projeto que é de psicoterapia, né? De uma psicoterapia mais, assim, não é a psicanálise de alta frequência, mas uma psicoterapia psicanalítica que a gente, enfim, com supervisões, etc. Tem todo um projeto bacana, isso está para ser iniciar. A gente acabou de aprovar isso numa assembleia há uhum, pouco tempo, uhum. né? E, e temos eventos. A gente faz eventos praticamente todo ano. Esse ano teve um evento sobre criatividade e psicanálise, foi um evento bastante bacana. Ah, Temos o Psicanálise de Fusão e Movimento, que é um outro evento também que acontece com alguma frequência. A gente vai para sempre alguma cidade aqui da região, né? Por isso é movimento, né? Porque a gente se movimenta para algum lugar da região, monta um dia de conversa sobre algum tema ou temas psicanalíticos, e, enfim, para divulgar mesmo, para difundir a psicanálise. Acho que dentro do departamento da diretoria de extensão é isso que eu me lembro. Temos a diretoria científica, que é uma outra diretoria que funciona também com bastante vigor. Nós nos reunimos, nós, os membros e candidatos, né? Os candidatos são os analistas de informação no nosso instituto. Então, membros e candidatos se reúnem uma vez por mês, aos sábados, no último sábado do mês para fazer numa reunião científica, né? Então a diretoria científica coordena um projeto de tema, né? Sempre assim a gente tem desenvolvido o tema, por exemplo, o tema este ano é psicanálise e criatividade. A gente tem desenvolvido isso nessas reuniões do último sábado de cada mês. Temos também as terças científicas, que é no primeiro, alguma terça-feira do mês, em que algum membro da sociedade traz os seus trabalhos para serem discutidos e conversados nessa reunião científica, né? E essas reuniões Ah, científicas, hum, só uma dúvida, né? Aos sábados são só os membros, né, que podem participar. Essas é, da terça-feira é aberta também? Outras pessoas que não são membros podem participar? Como é que funciona? essa tem funcionado assim, de acordo com o gosto do apresentador, né? Ah, tá bom. Assim, Hum, se o apresentador quiser abrir, né, para outras pessoas, abre, uhum, e, mas acho que a maioria tem aberto. A maioria tem aberto para pessoas de fora da sociedade ou de outras sociedades, enfim, tem hum, vindo colegas de outros lugares e é. pessoas que não são, né, enfim, colegas que não são psicanalistas. E tem interesse, né, em saber dos trabalhos e tudo. É.
Temos um grande evento agora para acontecer no mês de dezembro. E, enfim, Sempre tem várias, atividade acontecendo, né? sempre tem atividade acontecendo. Temos enfim, tem bastante coisa. Tá. E aí, Nelson, eu queria que você falasse um pouco para nós, sim, como é que você vê a importância, né, de ter uma sociedade de psicanálise assim na nossa região, né? Como é que você pensa essa Olha, sociedade? Que a gente tem visto que tem outras atividades acontecendo, né, agora. Então, tem faculdade de psicanálise, né? É um pouco diferente da nossa formação, né? Da formação que a é faculdade muito oferece. diferente da nossa formação. Então, Uhum, assim, você está tocando num assunto que também daria um outro tema de podcast, sim. né? Ah, do jeito que a gente pensa a psicanálise, do jeito que a gente pensa que é a formação do psicanalista, ah, eu não consigo pensar, não consigo aceitar uma faculdade de psicanálise. Eu acho que é impossível, achamos, né? Isso é um posicionamento bastante forte, bastante substancioso, né? Da IPA e dos padrões da IPA e daquilo que a gente acredita que seja a atividade e a formação de um psicanalista, né? Por quê? Porque a gente precisa, vou falar em linhas gerais como é que é a formação, os padrões de formação, né? E por quê? Ah, o chamado modelo Eitingon, que foi quem criou, quem organizou esse modelo, isso lá junto com Freud, tempos Uhum, atrás, é chamado tripé de formação, que é análise pessoal, supervisão e estudo teórico e clínico, uhum, né? Então, são essas três coisas que fazem a formação do psicanalista. Sem análise pessoal, não dá para ser analista, né? E não é uma análise pessoal qualquer, tem que ser uma análise pessoal de profundidade, uhum, né? Então, as nossas análises de treinamento, né, análise de formação, que tem um nome ruim, o nome não combina com aquilo que acontece, né? Que é chamado de análise didática, dá a impressão que o analista fica dando aulas para analisando. Não é assim, é análise, uhum, de quatro vezes por semana. Então, é uma análise de profundidade, né? Porque aquele que vai se formar, aquele que vai ser psicanalista, precisa ter conhecimento o mais profundo possível de si mesmo, né, para poder trabalhar, porque a gente trabalha com a mente, né? Então, para eu trabalhar com a minha mente, eu tenho que conhecê-la em profundidade, né? E isso é impossível que aconteça numa faculdade. Na faculdade, o que você vai oferecer, o que você pode obter, uma perna do tripé, que é um conhecimento teórico, né? Nem o conhecimento clínico, porque como é que você vai atender numa faculdade, né? uhum, Como a gente atende, faz atender numa formação. Na formação, a supervisão são dois casos que você tem que apresentar, 80 horas cada um, com 80 horas de supervisão cada um. 80 horas dá mais ou menos 2 anos, um ano e tanto, uhum, né? De atendimento de 4 sessões semanais, né? Então, você com o seu paciente estão lá em 4 sessões semanais também, né? E vai uma vez por semana levar esse caso para supervisão e fica acompanhando durante 80 horas, né? 80 semanas, cada uma dessas supervisões. Como é que você faz isso numa faculdade? É impossível, né? Então, assim, na formação que a gente acredita é essa. Primeiro, assim, é uma pessoa já com alguma maturidade, que já fez um curso de graduação, né? Geralmente é curso de psicologia ou de medicina, mas não só, né? Um curso de graduação, a pessoa que tem já alguma experiência clínica, né? Que já tem algum tipo de trabalho clínico, né? Para começar essa formação, né? Para começar a análise. Então, é assim que a gente acredita que seja uma formação de um psicanalista, né? Então, não dá para pensar numa faculdade ou num curso.
sabe? Curso eu tenho visto, né? Teórico, é mais teórico, né? Que A é, gente a gente, percebe, né? Curso online, né? De psicanálise, enfim. Sem essas coisas, sem esse tripé consistente, né? Não dá para formar um psicanalista, né? A gente até acrescenta, mas isso também não é o caso de ficar aprofundando agora, uma quarta perna, né? Então, o tripé fica um tripé de quatro pernas. é, Tem um quarto eixo de formação, que sim, é a vivência institucional, né? Quer dizer, é o psicanalista né, em formação se relacionando com outros psicanalistas, com outros colegas, né? Isso é uma coisa que também é bastante importante. Mas eu vou voltar à sua pergunta. Você perguntou da importância de ter uma sociedade, né? Nós, né, os mais velhos aqui dessa sociedade, a gente teve que fazer formação em outros lugares, né? Então, eu e a grande maioria dos nossos colegas, como eu disse, os mais velhos, fizemos a formação em São Paulo. Ah, São Paulo é perto, são 100 quilômetros. São 100 quilômetros, mas aí tem o trânsito, tem isso, tem aquilo. E 4 vezes por semana para São Paulo para fazer análise é um custo, né? hum, De tempo, de dinheiro, de investimento, de risco e de etc, né? de vida, né? Não tem jeito. De vida, é. Então, a maioria de nós fez em São Paulo. Temos colegas de Ribeirão Preto e temos colegas do Rio de Janeiro, que fizeram formação no Rio de Janeiro. Mas, assim, a maioria de nós fez em São Paulo. É difícil, é difícil, né? Então, assim, a gente oferecer aqui no interior, numa cidade como Campinas, né, que é um centro importante, né, aqui da região. Acho que a gente oferece uma condição bastante bacana, né, para os colegas, como a gente tem visto acontecer Ah, com as pessoas que a gente já tem recebido para formação. Você mesmo vem de uma cidade que é aqui perto de Campinas, sim, né, é, que é Rio Claro, né, que está é, aqui para nós do lado, né? Mas que eu acredito que para você ir para São Paulo seria muito mais trabalhoso, né? é, Muito mais complicado, é, né? Então, acho que a importância está aí, né? Na gente poder trazer uma formação de qualidade, né? Para uma região que é uma região bastante ampla. A gente atende colegas de várias regiões. E aí, agora, a partir do ano passado, quando a gente se tornou sociedade, sociedade plena, né? Uma sociedade componente da IPA, e que a gente tem aí as autonomias e tempo agora, né? Para uhum, outros projetos, a gente já está começando a expandir, né, o nosso atendimento para a comunidade. A criação não foi à toa que foi este ano a criação do nosso serviço de atendimento à é comigo. comunidade, porque agora que a gente teve condição, De- né, de fazer isso. Eu acho que isso vai trazer uma série de benefícios para a comunidade, para a região, etc. Ah, então tá bom, Nelson. Eu agradeço a sua participação, a sua disponibilidade, né, de esclarecer aqui para nós um pouco da história, um pouco do funcionamento, né, de como é que funciona a Sociedade Brasileira de Psicanálise de Campinas. E a gente conversa numa outra oportunidade, né? E se o pessoal tiver interesse, né, em saber mais, o link, o Instagram tá abaixo aí na descrição do podcast, pode entrar em contato com a gente para saber um pouquinho mais sobre o que acontece lá. Eu que agradeço, Renata, essa honra de entrar aí na primeira versão, nesse primeiro episódio, eu não sei como é que chama, Um do episódio. podcast. É episódio? Então tá bom. Um episódio. O primeiro episódio. E mais uma vez, eu queria cumprimentar você e a Marcela Casácio por essa iniciativa tão bacana, né? De fazer possível, né? De concretizar esse meio de divulgação tão importante e tão dinâmico, né? E ativo Hum. como um podcast.
E em nome da sociedade que eu estou presidindo, eu agradeço muito essa iniciativa de vocês e essa. É um prazer, é um prazer. Eu acho que é uma coisa bem legal aí que a gente está começando a fazer. Muito É, obrigada, Nelson. Até a próxima. até mais, então. Tchau, tchau. Tá.